O amor que mata, narcisismo disfarçado de cuidado. Como começa o ciclo do amor manipulador? Você se lembra da primeira vez em que alguém disse que fazia tudo por você, mas você sentiu que alguma parte sua estava morrendo? Você já se perguntou por que um elogio te fazia se encolher por dentro? Porque a presença de quem dizia te amar te deixava sempre tensa, ansiosa, esperando o próximo tom? Porque o silêncio dele doía mais do que qualquer palavra gritada? Será que foi quando ele começou a dizer que ninguém mais te entenderia como ele entende? Ou quando ele disse que o mundo era cruel demais, e só ao lado dele você estaria protegida? Você já notou que o controle raramente chega com correntes, mas quase sempre com promessas? Ele te chamava de meu mundo. Mas e quando você queria sair de casa por um dia, o mundo dele desmoronava ou virava uma tempestade? Você percebeu que tudo que era seu foi sendo moldado para caber na versão de você que ele achava ideal? Você foi diminuindo o tom, mudando a roupa, cortando os vínculos, aceitando o que antes nunca aceitaria. Tudo em nome de quê? Quantas vezes você ouviu, isso é para o seu bem, mas sentiu, bem no fundo, que não era sobre você. Era sobre ele? Você já se perguntou por que o amor começou com promessas tão lindas, mas hoje parece uma dívida que nunca termina? Você se sente culpada quando pensa em ir embora? Ou pior, quando pensa que talvez aquilo que você vive nem seja amor? Você já tentou justificar a frieza dele dizendo que ele sofreu muito? Ou que ele só não sabe demonstrar o que sente? Você se anulou para caber no espaço que ele deixou, e mesmo assim ele ainda te acusou de ser egoísta? Você percebeu que os pedidos dele eram sempre urgentes, mas suas dores eram sempre exageradas? Quando você começou a ter medo de dizer não? Quando sua opinião virou ataque? Quando sua verdade virou drama? Você percebeu que ele te fazia sentir que nada era suficiente, que a gratidão dele só durava até o próximo confronto? E porque você sempre sentia que precisava provar que era boa o bastante? Você lembra da última vez em que se sentiu livre ao amar? Ou será que amar virou um esforço constante para não ser descartada? Você já se perguntou como alguém pode parecer tão carinhoso, mas te fazer sentir tão insegura? Quantas vezes ele usou a palavra amor para te paralisar, te desautorizar, te fazer duvidar da sua própria percepção? Quantas vezes ele te disse, você está ficando louca? E você começou a acreditar? Você já tentou argumentar, e ele virou o jogo até você pedir desculpas pelo que não fez? Você percebeu que a manipulação dele sempre vinha com doçura, e que era exatamente isso que confundia tudo? Você lembra da primeira vez em que sentiu que estava perdendo sua própria identidade? Você se olhou no espelho e não sabia mais quem era? Quantas vezes você se perguntou, será que sou eu o problema? Quantas vezes você se calou só para manter a paz? Mas que paz é essa, que depende do seu silêncio, da sua submissão, da sua obediência emocional? Quantas vezes ele te disse que era só brincadeira, mas a dor ficou ecoando por dias? Você já chorou escondida porque não queria que ele achasse que você era fraca? Ou chorou na frente dele, e ele te olhou com desprezo? Você percebeu que, na relação, tudo sempre girava em torno dele, do humor dele, das vontades dele, das feridas dele? E quando você tentou falar das suas, ele virou o mártir, a vítima, o injustiçado? Você já se perguntou por que estar com ele parece tão solitário? Você tem medo de ir embora? Ou tem mais medo ainda de continuar? Você já percebeu que tem gente que ama só até você ter opinião? Você já sentiu que o amor virou um jogo? E que você sempre perde mesmo quando vence? Você parou de falar com seus amigos porque ele dizia que eles não gostavam de você? Você se afastou da sua família por amor? E agora que está sozinha, você sente que só tem ele? Você já se pegou dizendo, mas ele não é assim sempre. E mesmo sabendo disso, o às vezes é cruel o bastante para te despedaçar? Você percebeu que o narcisista não te machuca só com agressões, mas com distorções? Com a habilidade de fazer você duvidar de si mesma? Você percebeu que, no fundo, ele não quer uma parceira. Ele quer uma extensão do ego dele? Você já sentiu que, ao amar, você estava desaparecendo? Você já percebeu que há formas de amor que só existem para te fazer esquecer quem você é? E o pior, você ainda se culpa por não conseguir sair? Você se pergunta se está exagerando? Se talvez ele esteja certo, e você seja mesmo difícil? Você já pensou que talvez o que você chama de amor
seja, na verdade, uma repetição do abandono? Você já sentiu que está lutando por algo que não deveria doer tanto assim? Você ainda sonha com a fase boa, aquela fase inicial onde ele era tudo o que você queria? Você já percebeu que aquela fase foi só uma isca emocional e que agora ele está te moldando para se sentir grata por migalhas? Você ainda acredita que ele vai mudar, mesmo depois de tantos ciclos de promessas e desculpas? Você já se perguntou: e se eu estiver sendo manipulada e chamando isso de amor? Você acha que amor é sacrifício? É se anular? É ter que merecer ser amada? Ou será que ensinaram isso para você, para que você nunca questionasse o que está sentindo? Você está cansada? Confusa? Vazia? E se eu te dissesse que esse tipo de amor nunca foi amor? E se a pessoa que diz te amar só te ama quando você está de joelhos? Você quer continuar assim? Ou já está começando a sentir que existe algo errado e que o problema não é você? Como ele te fez acreditar que cuidar era te controlar? Quando foi que você começou a achar que precisava da permissão dele para viver? Foi quando ele começou a dizer que o mundo lá fora era perigoso e que só ele sabia te proteger? Ou foi quando ele elogiava suas escolhas, mas apenas quando elas coincidiam com as dele? Você já percebeu como ele usa a palavra cuidado como se fosse um escudo? Mas por trás disso, você sente julgamento? Você lembra da primeira vez que ele disfarçou o ciúme com a frase: é só preocupação? E você achou fofo? Você lembra quando ele disse que só queria te ver bem, mas te criticou por estar feliz sem ele por perto? Quantas vezes ele disse: eu só quero o melhor para você, e por que o melhor dele te faz tão mal? Você já notou que as decisões dele sempre parecem mais certas, mas, no fundo, você sente que está vivendo a vida dele, e não a sua? Você se pergunta se está mesmo sendo cuidada, ou se está sendo guiada como uma marionete emocional, porque todo gesto dele parece nobre, mas te enfraquece por dentro. Você se pergunta: por que ele se irrita quando você tem ideias próprias? Você já percebeu que ele se incomoda com sua leveza, com sua independência, com suas conquistas? Você já se sentiu culpada por crescer, por brilhar, por ter uma vida além da dele? Você percebe que ele sempre quer estar envolvido em tudo, mas nunca parece torcer de verdade por você? Ele diz que se preocupa, mas porque a preocupação dele pesa mais do que ajuda? Você já percebeu que ele monitora sua vida disfarçadamente? Ele diz que quer saber de você, ou quer saber o que você está fazendo sem ele? Porque você sente que deve explicações o tempo todo? Você já tentou tomar uma decisão sozinha e, em vez de apoio, recebeu desprezo? Ou frases como: depois não diga que eu não avisei? Ele te ouve, ou ele avalia tudo o que você diz? Você se sente acolhida nas vulnerabilidades? Ou você sente que qualquer fragilidade sua será usada contra você mais tarde? Você já percebeu como ele usa os momentos em que você está fraca para reforçar o quanto você precisa dele? Você sente que está sendo protegida, ou que está sendo mantida em cativeiro emocional com as palavras certas? Você já percebeu que ele te afasta de tudo e de todos e diz que é para te proteger? Porque o cuidado dele tem gosto de controle? Porque você tem medo de decepcioná-lo mesmo quando não fez nada errado? Você percebe que o medo dele de te perder virou o alicerce da sua prisão? Você já tentou ir embora, e ele implorou, chorou, disse que mudaria? Mas por que, depois da volta, tudo continua igual? Você já ouviu: sem mim, você não é nada? E porque uma parte sua acredita nisso? Ele já te disse que você é sensível demais? Que exagera tudo? Que precisa dele porque não sabe se virar sozinha? E se você estivesse sendo convencida disso todos os dias, bem devagar, você percebe que o amor dele exige sua submissão? Ele diz que se preocupa, mas se preocupa mais com você ou com a ideia que ele tem de você? Você sente que ele te ouve, ou que ele te molda? Você já teve que pedir desculpas por coisas que nem entendeu direito? Você sente que não pode errar senão ele se fecha, se afasta ou te pune com silêncio? Você sente que vive pisando em ovos? Você já tentou expressar algo que te incomodava, e ele virou o jogo até você se sentir culpada por ter falado? Você se sente infantilizada, como se estivesse sempre sendo corrigida, como se nunca soubesse o suficiente? Você percebe que ele te mantém dependente com pequenas frases disfarçadas de zelo? Você não vai dar conta. Você é muito inocente. Você não vê o perigo. Mas e se o único perigo for ele mesmo?
Você já percebeu que ele elogia você, mas sempre te compara com outra mulher que sabia se colocar no lugar? Você já se pegou duvidando da sua capacidade de viver sem ele? Você acredita que está sendo cuidada, ou que está sendo convencida de que não é capaz? Você já chorou sozinha depois de um momento em que ele disse estar apenas te ajudando? Porque as palavras dele machucam mesmo quando parecem doces. Você sente que está o tempo todo se ajustando para não deixá-lo bravo? Você se afastou de quem você era? Você ainda lembra como era antes de conhecê-lo? Você sente que está cada vez menor, mais frágil, mais apagada? E se o cuidado dele for, na verdade, um jeito disfarçado de te manter onde ele pode te controlar? Você sente que perdeu sua espontaneidade? Você já teve que pensar 3 vezes antes de dizer algo simples? Você já desistiu de fazer algo só porque sabia que ele ia reclamar? Você já pensou em terminar, mas ele te lembrou de tudo que já fez por você? Você sente que deve algo a ele? Ele joga na sua cara os sacrifícios que fez? Mas será que ele fez por amor ou como moeda de controle? Você já teve medo de ser livre? E se esse medo tiver sido plantado por ele? Você sente que precisa dele para existir? Ou só aprendeu a acreditar nisso? Você ainda chama isso de cuidado? Ou já está começando a perceber que o que ele chama de amor é uma coleira invisível com palavras bonitas? Quando foi que você começou a se perder de si mesma? Você se lembra de quem era antes de precisar se explicar tanto? Quando foi a última vez em que você fez algo por prazer, e não por medo de desagradar? Você ainda consegue ouvir sua própria voz? Ou a única que ecoa na sua mente é a dele? Quantas partes suas você teve que sufocar para que ele continuasse te amando? Você ainda gosta das mesmas músicas? Ou aprendeu a esconder seus gostos porque ele zombava deles? Você ainda usa as roupas que ama? Ou começou a vestir o que ele aprova? Quantos não você quis dizer mas disse tudo bem só para evitar confusão? Você começou a duvidar das suas decisões, das suas memórias, do seu valor? Quando foi que o amor virou vigilância, e o relacionamento virou um campo de testes, onde você sempre se sente prestes a falhar? Você já chorou sozinha por não se reconhecer mais? Você já sentiu falta de si mesma? Você lembra da sua risada? Aquela que era espontânea, leve, livre? Quando foi que ela ficou mais baixa, mais contida, mais silenciosa? Você já teve que fingir estar bem só para evitar que ele fizesse cena? Você começou a mentir para si mesma, a dizer que estava tudo certo. Mesmo sentindo um vazio enorme por dentro, você ainda acredita nos seus instintos. Ou ele te ensinou que você interpreta tudo errado? Você já se flagrou pedindo desculpas até por existir? Você já pensou que talvez seja melhor não sentir tanto? Você começou a racionalizar tudo para evitar se machucar com o que sente? Você já desconfiou de si mesma por acreditar em algo que ele dizia ser coisa da sua cabeça? Você deixou de falar com alguém que você amava só porque ele dizia que não prestava? Você já sentiu vergonha de gostar de si mesma? Você já se olhou no espelho e pensou, ele não me ama mais. Deve ser porque eu não sou boa o bastante? Você sente que a única forma de ter paz é se moldando ao que ele espera? Mas e quem espera por você? Você se pergunta onde foi parar aquela mulher que sonhava, criava, tinha opinião, acreditava em si? Ela ainda está aí dentro? Ou foi enterrada sob camadas de medo, culpa e manipulação? Você já se acostumou tanto com o silêncio que nem percebe mais que ele te castiga com ausências? Você se desculpa antes mesmo de falar? Você se censura antes de sentir? Quando foi que o amor passou a exigir tanto esforço? Você ainda sente alegria nas pequenas coisas? Ou precisa esconder isso porque ele faz cara feia? Você já deixou de contar boas notícias porque sabia que ele não ia comemorar com você? Você percebe que ele te cobra mais do que entrega? Que ele exige presença, mas nunca está verdadeiramente com você? Você começou a andar devagar, falar devagar, se calar rápido? Você evita confrontos ou evita existir de verdade? Você já pensou que a relação só funciona quando você desaparece um pouco mais? Você já se sentiu um rascunho de quem você era? Você se lembra da última vez que fez algo só porque você queria, sem ter que justificar, explicar ou pedir permissão? Você ainda consegue ficar sozinha com seus próprios pensamentos? Ou eles estão cheios da voz dele? Você já percebeu que os limites dele são intransponíveis?
mas os seus são sempre questionáveis. Você já parou de brigar por si mesma? Já desistiu de tentar ser entendida? Você já começou a acreditar que está exagerando? Que talvez mereça o desprezo que ele demonstra nos dias ruins? Você sente que está cansada, mas não sabe de quê? Você já se acostumou a dormir chorando? Você já se flagrou tentando prever o humor dele antes mesmo de dizer bom dia? Você já sorriu com medo? Já transou por obrigação? Já calou uma dor porque ele estava ocupado? Você sente que seus sentimentos atrapalham a paz dele, mas quem se importa com a sua? Você ainda sabe o que quer da vida? Ou tudo gira em torno de tentar ser aceita por alguém que nunca está satisfeito? Você já se sentiu pequena diante de alguém que dizia te amar? Você já se pegou pensando que talvez esse seja o único tipo de amor que você vai ter? Você já sentiu vergonha de dizer o que está vivendo porque sabe, lá no fundo, que não é certo? Você tem medo de sair da relação, ou tem mais medo ainda de continuar nela e se perder por completo? Você ainda acredita que ele vai mudar? Ou só tem medo de admitir que ele nunca foi o que você imaginou? Você já percebeu que o amor que deveria te completar só tem te fragmentado? Você consegue imaginar uma vida em que você seja livre, onde você possa rir sem culpa, sentir sem medo, escolher sem tremer? E se essa vida estiver te esperando, mas você está ocupada demais tentando ser suficiente para alguém que te quer pequena? Quem você seria se parasse de pedir permissão para ser você? Você se ama o suficiente para se resgatar? Ou ainda acredita que o único amor possível é aquele que te destrói um pouco a cada dia? E se você parar de tentar ser amada por quem só sabe ferir? E se você parar agora e se perguntar, por que estou tentando tanto? O que exatamente eu estou tentando salvar? Uma relação? Ou a ilusão de que um dia ele vai me ver de verdade? Você está lutando por amor, ou pela validação de alguém que nunca soube te enxergar como inteira. Você ainda acredita que, se mudar o bastante, ele vai finalmente te escolher de verdade? Quantas versões de si mesma você já sacrificou para ser aceita por ele? E quantas vezes ele te deu só o mínimo e você ainda agradeceu? E se esse amor nunca for recíproco, você ainda está disposta a se despedaçar só para manter a ilusão? Você já se perguntou se está tentando conquistar algo que nunca foi seu? Você está amando alguém, ou perseguindo a promessa do que ele parecia ser lá no começo? Você ainda espera por aquela versão idealizada que só apareceu nas primeiras semanas? E se aquilo tiver sido apenas uma isca emocional, quantas vezes ele te machucou, e você perdoou mais rápido do que chorou? Você sente que precisa ficar, porque já investiu demais, mas desde quando esforço demais é sinal de amor verdadeiro? Você continua esperando reconhecimento, ou só tem medo de ser rejeitada mais uma vez? E se a rejeição que você mais teme, fora de si mesma, você se dá o mesmo amor que oferece? Ou você ainda está tentando provar que merece receber? E se eu te dissesse que quem realmente ama não precisa te quebrar primeiro? Você está chamando de prova de amor aquilo que, na verdade, é chantagem emocional. Você sente que está se tornando uma estranha para si mesma? E se a única forma de se reencontrar for deixar de buscar amor onde só existe vazio, por que você insiste em dar tudo de si para alguém que só entrega metades? Você já pensou que está vivendo um amor que te anestesia, que te prende, que te impede de crescer? Você ainda acha que isso é proteção? Ou já percebeu que isso é posse disfarçada de zelo? Você já sentiu que está lutando para manter viva uma coisa que já morreu? E se o luto pelo fim for menos doloroso do que a luta para manter o falso? Você tem medo de ficar sozinha? Ou tem medo de olhar no espelho e perceber que perdeu tempo demais com quem não merecia? Você já chorou pedindo a Deus que ele mudasse? Mas e se o milagre não for a mudança dele, e sim o seu despertar? Você ainda está esperando que ele te peça desculpas. E se essa desculpa nunca vier, você vai continuar amando alguém que só sabe ferir porque ainda tem esperança? Ou porque ainda não aprendeu a se escolher? Você tem medo de ser chamada de ingrata, cruel, insensível. Mas quem é que cuida da sua sensibilidade? Quem ampara a sua dor? Você já percebeu que ele só se aproxima quando sente que está perdendo o controle? Você já reparou como ele sabe exatamente o que dizer para te desarmar? E você chama isso de amor? Ou já está começando a perceber que isso é controle com maquiagem emocional? Você ainda acha que vale a pena? Ou só está com medo de admitir
Que perdeu algo que nunca foi verdadeiro? Você já se perguntou o que está tentando curar dentro dele? E se a cura que você busca no outro for, na verdade, a carência que habita em você? Você consegue imaginar um amor em que você não precise se anular? Você já pensou que amar não deveria te deixar exausta? E que o amor verdadeiro não precisa ser implorado? Você ainda acredita que, se insistir mais um pouco, ele vai perceber o quanto você é especial? Mas e se ele já sabe, e mesmo assim continua te ferindo? Você está tentando tocar um coração que nunca quis ser tocado? Você se esforça para ser escolhida por alguém que nunca te teve de verdade? E se o amor que você tanto quer receber precisar primeiro ser construído dentro de você? Você já tentou imaginar o que viria depois da dor, se você tivesse coragem de ir embora? Você já pensou no silêncio que viria, e teve medo de encarar o vazio? Mas e se esse silêncio for, na verdade, o espaço onde você vai se reconstruir? Você ainda confunde intensidade com profundidade? Você chama de paixão aquilo que, na verdade, é apego desesperado? Você ainda acredita que, sem ele, você não vai conseguir viver? Mas e se a sua vida começar no momento em que ele não estiver? Mas nela, você está esperando ser libertada? Ou vai finalmente escolher sair da cela emocional, onde você se prendeu em nome de um amor que só te enfraquece? Você ainda ama? Ou só tem medo de não saber quem é sem ele? Você está lutando por amor, ou pelo vício de ser aprovada? Você já percebeu que se anulou tanto, que já não sabe o que te dá prazer? E se o maior ato de amor que você pode viver agora for ir embora? Você se atreve a se amar o bastante para fazer isso? Você se dá o direito de recomeçar? Você se dá o direito de recomeçar? Você já olhou para si com carinho, depois de tanto tempo sendo tratada com frieza? E se a liberdade que você busca fora estiver esperando por uma única escolha, você vai continuar tentando ser amada por quem só sabe ferir? Ou vai começar a amar a si mesma com a mesma força que usou para tentar salvar quem não queria ser salvo? Quem você seria se libertasse da culpa e da ilusão? E se você soltasse agora tudo o que nunca foi seu? E se essa culpa que você sente não fosse sua, mas colocada em você por alguém que sabia exatamente onde apertar? Você já pensou que a culpa é a corrente mais eficiente para manter uma mulher presa a um amor que não a ama? E se a sua lealdade estiver alimentando exatamente aquilo que te adoece, você ainda sente que deve algo a ele? Mas o que exatamente ele te deu que não foi cobrado depois? Você já se perguntou se está tentando ser justa com quem sempre foi cruel em silêncio? Você quer ser boa, compreensiva, paciente, mas e quando isso só alimenta a dominação dele? Você quer que ele veja seu valor, mas por que precisa da validação de alguém que já te fez tanto mal? E se a sua esperança de mudança for apenas a resistência ao luto? Você tem medo de perder o que vocês têm? Ou medo de descobrir que não há nada para perder? Você ainda chama de amor o vínculo que se sustenta em dor, controle, silêncio e chantagem? Você acredita que precisa consertar essa relação? Ou que precisa consertar a ideia que você fez de si mesma para caber nela? Você já imaginou quem você seria se não estivesse mais tentando ser perfeita? E se você se permitisse errar, sentir, gritar, dizer basta, sem carregar a vergonha que ele plantou em você? Você se lembra de como é viver sem estar em estado de alerta? Sem se vigiar o tempo todo? Sem se podar? Você se lembra da sua espontaneidade? Da sua criatividade? Da sua energia antes de ser drenada? E se tudo isso ainda existir aí dentro, esperando você parar de tentar ser aceita para florescer? Você consegue se imaginar livre da vigilância emocional, sem precisar pisar em ovos, sem precisar prever o humor de alguém para ter paz? E se você não precisasse merecer amor, mas apenas reconhecer que é digna dele? Você já pensou que está tentando dar ao outro o que sempre quis receber na infância? E se esse amor que você persegue for, na verdade, a continuação de uma ferida antiga? Você se culpa por não ter sido suficiente para sua mãe, para o seu pai, para alguém que te ensinou que afeto vem com condição? Você acredita que precisa suportar tudo, porque acredita que o amor só é real quando dói. Mas e se isso for mentira? E se você foi ensinada a se doar demais, para nunca ter que encarar o medo de ser rejeitada? Você ainda confunde abandono com amor? Você se apega a quem te fere, porque tem medo do vazio que vem depois? Mas e se esse vazio for o berço da sua liberdade?
Você já percebeu que o medo de ficar sozinha está te impedindo de se encontrar? Você sente que não é nada sem ele, ou só não aprendeu a ser tudo com você mesma? Você já imaginou acordar um dia e não precisar mais justificar sua existência? Você já pensou que o amor verdadeiro começa quando você para de correr atrás de quem foge de si mesmo? Você já percebeu que quanto mais você se adapta, mais ele exige? E se o problema nunca foi você? E se ele só souber se sentir grande quando te faz pequena? Você ainda quer carregar esse ciclo por mais quanto tempo? Você já parou para pensar que seu corpo está gritando? Com insônia, dor no peito, ansiedade, bloqueios? E se sua alma já estiver te pedindo para ir embora há tempos? E se esse relacionamento for o espelho de tudo que você precisa soltar para se curar? Você se imagina inteira, forte, serena, amada sem precisar implorar? Você se permite sonhar com uma vida sem esse peso? Você tem coragem de romper o padrão e começar algo novo com você mesma? Você tem medo de perder o amor dele? Ou medo de olhar no espelho e perceber o quanto se perdeu tentando conquistá-lo? E se a culpa for o que te impede de renascer? Você tem coragem de soltá-la? Você ainda acredita que precisa perdoar tudo para ser uma boa mulher? Ou já entende que perdoar também é dizer: não quero mais isso na minha vida? Você pode deixar ir e ainda assim ser amorosa. Você pode partir e ainda assim ser digna de afeto. Você pode amar alguém e mesmo assim escolher não mais se machucar por ele. Você pode amar e ir embora. Você pode ter sido manipulada e ainda assim se tornar livre. Você pode ter aceitado migalhas e mesmo assim se tornar abundante. Você pode ter esquecido quem é e mesmo assim se reencontrar. Você pode recomeçar. Você pode se reinventar. Você pode dizer não com firmeza e ternura. Você pode olhar para si e dizer: eu me escolho. Você pode parar de tentar salvar quem te afunda e começar a curar a si mesma com verdade. E se hoje for o primeiro dia da sua vida sem coleiras? E se esse vídeo for o sussurro que faltava para você se libertar? E se o verdadeiro amor começar agora dentro de você? Você está pronta? Porque você sempre esteve. Comenta aqui embaixo. Qual dessas perguntas doeu em você? Qual delas parecia ter sido escrita para a tua história? Você não precisa responder com perfeição, não precisa se justificar. Aqui, sua dor é bem-vinda. Aqui, sua voz vai ser ouvida mesmo se estiver tremendo. Escreve, desabafa. Eu vou ler cada palavra. Eu estou aqui. Esse canal não é sobre respostas prontas. É sobre cicatrizes que finalmente encontram nome. E você merece ser vista.